Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e esse é o capítulo 1, seção 1.5, onde vamos falar do modelo de comunicação em redes, em específico de camadas de protocolos e modelos de serviço. Camadas de protocolos, foram uma forma de organizar a estrutura da rede de forma a resolver problemas complexos. A gente vê que a rede possui muitas partes, os sistemas finais, roteadores, vários tipos de enlace com tecnologias bem diferentes, várias aplicações, protocolos de comunicação diferentes, hardware diferentes, tecnologias diferentes, firmware e software diferentes, E para organizar toda essa interação e comunicação, há, não só a internet, mas um modelo de referência para interconexão de sistemas abertos, da ISO, definiu então algumas camadas de comunicação com algumas funções. É muito comum também a gente perceber em outros sistemas complexos também toda uma sequência de ações e de atividades e processos, que são relativamente independentes, mas que dependem um do outro, Mas observa que, olha, o processo de compra da passagem não necessariamente tem a ver com a rota ou a decolagem de uma aeronave, ou o pouso. São processos bem independentes, mas um depende do outro e um oferece serviços para o outro. Na internet, a opção de desenvolvimento por camadas surgiu por conta disso também. Na internet, então, e nas redes de computadores em geral, cada camada implementa um serviço e usa serviços das camadas inferiores. A gente vai falar um pouco disso. Por que dividir em camadas? Por que usar camadas? É uma forma de lidar com sistemas complexos. Você tem, então, uma interface que permite então, a interação entre essas diferentes camadas. A modularização também em camadas permite uma mais fácil manutenção e atualização do sistema. Então você tem, por exemplo, hoje em dia, camadas de enlace de várias tecnologias, Ethernet, Wi-Fi, 3G, e camadas de rede e aplicação comuns, que usufruem, que usam os serviços da camada de enlace da tecnologia que você está usando. Então pode ser uma mesma aplicação na camada de aplicação, uma mesma implementação da camada de transporte que faz a transferência confiável, uma mesma implementação da camada de rede que faz o roteamento na rede e camadas de enlace diferentes de acordo com cada tecnologia, por exemplo, Ethernet, 3G, Wi-Fi. A pilha de protocolos da internet é essa, ela tem 5 camadas, a camada de aplicação, começando nessa abordagem top-down que a gente usa no livro, é a camada mais próxima do usuário, onde rodam as aplicações. Então aqui aplicações, por exemplo, de transferência de arquivo, correio eletrônico, navegação web. Então nessa camada você tem essa implementação desses protocolos de aplicação. Na camada de transporte você tem os protocolos de transporte que transferem dados fim a fim, do processo de origem na máquina de origem até o processo de destino na máquina de destino, lembrando que nossas máquinas normalmente têm múltiplos processos rodando e cada processo pode estar se comunicando com outras máquinas em outros processos e a camada de transporte é responsável por fazer a transferência de dados de um processo de origem até um processo de destino, usando protocolos como o TCP e o UDP, onde o TCP faz isso de forma confiável e o UDP de forma não confiável. A camada de rede é a responsável pelo roteamento na rede, então é ela que implementa os algoritmos e os protocolos de roteamento que descobrem os caminhos e encaminham os pacotes da origem até o destino. A camada de enlace ela é responsável por fazer a transferência de dados entre dois elementos vizinhos de rede, por exemplo, um sistema final e o primeiro roteador de borda, usando várias tecnologias. Aqui ele botou PPP, Ethernet, poderíamos citar
802.11, Wi-Fi, 3G e outras tecnologias. E a camada física é aquela que é responsável por representar os bits nos fios. É a que faz a modulação física e transforma aqueles bits zeros e uns em símbolos analógicos usando modulações AM, FM, combinações de amplitude, frequência, fase para representar aqueles bits no canal de comunicação, né? Nos fios, na fibra ótica, no enlace sem fio. Ainda falando de camadas, no modelo mais geral, que é o modelo de referência ISO, POSI, de interconexão de sistemas abertos, existem duas outras camadas, que são a camada de apresentação, que faz toda a parte de codificação dos dados, né? Então incluindo criptografia, compactação, enfim. E a camada de seção, que envolve uma sincronização dos dados, né? É muito usado, por exemplo, em dados contínuos. E a gente implementa as camadas de seção, por exemplo, numa videoconferência, onde existe, então, uma sequência, né, uma noção de uma seção sendo estabelecida entre uma origem e um destino, né? Essas camadas, se necessário implementar para a aplicação que você precisa desenvolver, elas devem ser implementadas na aplicação, se forem necessárias. Bom, então aqui a gente vai ver uma sequência de transmissão de uma mensagem desde a aplicação lá na origem, e essa aplicação quer transmitir uma mensagem de M bits, até ela chegar lá no destino. E a gente vai ver que tipicamente cada camada vai pegar aquela mensagem e vai incluir o seu cabeçalho aqui da camada de transporte, onde vai ter informações para identificar os processos de origem e destino, para que a mensagem seja encaminhada do processo de origem até o processo de destino correto. Depois ele vai ser encaminhado para a camada de rede, que vai também incluir o seu cabeçalho, por exemplo, endereço IP de origem, endereço IP de destino e outros campos do pacote IP, que a gente vai ver lá no capítulo 4. E então encaminha isso para a camada de enlace, que pode incluir também o seu cabeçalho, que vai ter, por exemplo, endereço MAC de origem, endereço MAC de destino e outros campos. Pode incluir também, no final da mensagem, um checksum, né? Uma sequência de bits aqui para verificar se tem erro ou não no pacote. É muito comum também, no final do quadro, você ter alguns bits de controle que são incluídos pela camada de enlace, que então vai transmitir esses bits pela camada física usando a modulação necessária. Nos comutadores, switches da rede, o switch ele observa apenas até a camada de enlace. Ele vai observar apenas até o cabeçalho da camada de enlace e vai vai encaminhar o quadro pela porta do switch correspondente até chegar, por exemplo, num roteador. O roteador já implementa as três camadas, pelo menos as três camadas, né? Física, enlace e rede, e ele vai então olhar o pacote até o cabeçalho da camada de rede. E aí ele vai consultar a sua tabela de encaminhamento, ver para que porta rotear aquele pacote, e a nova porta então introduz um novo cabeçalho de enlace que vai encaminhar aquele pacote até, aqui no caso, no nosso exemplo, a estação de destino. A estação de destino recebe os bits na camada física, na verdade recebe símbolos analógicos na camada física que representam aqueles bits, decodifica esses símbolos, né, demodula os bits e converte eles em bits que vão ser interpretados então pela camada de enlace, que vai verificar se o quadro é para ele mesmo, ou seja, se o endereço MAC de destino é para aquela máquina. Depois vai passar para a camada de rede, que vai verificar se o endereço IP de destino é aquela. Vai encaminhar para a camada de transporte, vai olhar as portas de origem e destino daquela mensagem e vai encaminhar então para o processo de aplicação no destinatário. E dessa forma, então, a mensagem saiu lá da origem, foi encaminhada pela rede, passou por computadores, roteadores, até chegar no processo de destino.